quando a gente fala de reconexão com o sagrado feminino, a gente está trazendo algo muito, mas muito, mas muito profundo, que fala dessa nossa conexão com a nossa psique, com o nosso feminino. E partindo disso, né, a gente vai trazer uma reflexão sobre as crenças que eu carrego, que vêm desse feminino. Como fazer essa reconexão com o seu sagrado feminino pode te ajudar a observar e compreender e romper esses padrões, né? Que não te ajudam para você se conectar e conseguir realmente realizar aquilo que você quer. Então, lembra de uma coisa: para realizar um sonho, decidir nem sempre é escolher. Eu decido que eu quero realizar um sonho, mas eu escolho não nutrir esse sonho, não me preocupar com como nutrir esse sonho. Então, eu só decidi. Para eu conseguir que esse sonho se manifeste, eu preciso decidir e fazer a escolha, que é a prática, que é a ação diária, né? É, como a gente falou, né? Autoconhecimento, trazendo uma outra vertente, sem prática não funciona. Então, a gente vai conversar muito sobre isso, sobre essa questão da feminilidade selvagem, para a gente se colocar realmente mais próximo dos nossos sonhos. O tema que a gente vai trabalhar hoje é uma das bases do meu trabalho com mulheres, tá? O meu tema de trabalho é o feminino, é a cura da menina ferida, como eu falei há pouco, da mulher ferida e a integração com o arquétipo da mulher selvagem. E quando a gente fala de reconexão com o sagrado feminino, a gente está trazendo algo muito, mas muito, mas muito profundo, que fala dessa nossa conexão com a nossa psique, com o nosso feminino. E partindo disso, né, a gente vai trazer uma reflexão sobre as crenças que eu carrego, que vêm desse feminino, tá? Em primeiro lugar, né, para quem está chegando aqui agora, né, o que vocês entendem quando eu falo reconexão com o feminino? Quais são os sinais que poderiam dizer que você está reconectada ou conectada com o seu feminino? E quais os sinais de quem está desconectado com esse feminino? Lembrando que as nossas lives não são feitas só por mim. O conteúdo que vocês trazem faz toda a diferença. Então, bora lá, gente. Reconexão com o feminino. O que vocês entendem desse termo, tá? Reconexão com o feminino. E quando a gente pode dizer, mesmo que seja empiricamente, né, intuitivamente, que alguém está conectado com o seu feminino e quando alguém está desconectado do seu feminino. Como psicoterapeuta, eu ajudo mulheres e, na sua maioria, essas mulheres que eu ajudo também, a partir daí, vão transformar a vida de outras mulheres que estão ao seu redor e transformar o mundo. Né? Eu trabalho com mulheres que me buscam porque querem entrar num equilíbrio dentro da sua produtividade, da sua criatividade, que querem se conectar mais com a sua ciclicidade, que querem realizar os seus sonhos. E o meu trabalho foca muito na psique feminina, tá? Então, falando sobre reconexão, vamos lembrar, tá? O que é importante aqui. A gente só se reconecta a algo que a gente já foi conectado. Faz sentido para vocês isso? Né? Por quê? A palavra conexão tem o prefixo re. Então, o reconecta é porque já foi conectado em algum momento. E houve o quê? Uma desconexão. Então, a palavra reconexão aqui com o sagrado feminino fala desse feminino que você pode estar num lugar extremamente conectada, pode entrar uma mulher aqui que está começando a se reconectar. Por quê? Porque isso é um arquétipo. Então, você consegue acessar esse sagrado feminino, tá? Então, quando o nosso feminino precisa de cura, como a gente descobre, né? Como eu sei que o meu feminino precisa de cura? Dentro de uma fala da psicologia, né, é quando a gente se descola, né, ou a gente se desconecta
né, da nossa psique feminina. Lembrando que a nossa psique, ela é uma construção psicológica, social, ambiental, tá? E aí vai, né? E quando a gente se desconecta do nosso feminino, qual é o primeiro indício que a gente tem? Os sinais, gente, dessa desconexão, eles aparecem de inúmeros modos, tá? Vai ter efeito no nosso corpo físico, vai ter efeito nas nossas emoções, na nossa relação com outras mulheres, tá? Vai ter efeito na realização dos nossos sonhos, vai ter efeito na forma como a gente se expressa, como a gente cria, como a gente, né, de alguma maneira se conecta com o mundo, né? Então, se você, de alguma maneira, já está vislumbrando essas múltiplas possibilidades na tua vida de reconexão com o sagrado feminino, de alguma maneira, quando você começa a se sentir o quê? Plena, né? Merecedora, né? Porque, querendo ou não, a gente é uma geração de mulheres privilegiadas só pelo fato de podermos estar aqui e agora, tá? Mas, no meu trabalho, eu acompanho muitas mulheres na sua jornada existencial. E durante esse resgate da sua psique instintiva e selvagem, ou seja, né, quando eu falo de natureza selvagem, para quem está chegando aqui a primeira vez, o que eu quero dizer? É aquela natureza intocável, é a essência da própria natureza instintiva, né? Ou seja, fazendo uma comparação, tem uma parte da natureza fora que ela é intocável, né? Que ela tá ali, ela tem preservado algo. Nós temos essa essência intocável e instintiva dentro de nós. E para fazer essa reconexão com esse sagrado feminino, fazer essa reconexão com essa natureza selvagem, para então eu falar um pouco de crenças, qual que é o caminho que eu faço sempre, o que eu acho fundamental, tá? Eu vou trazer aqui 4 pilares super importantes do meu trabalho, tá? Que fazem parte do meu trabalho, de todos os meus cursos, de todos os meus atendimentos, tá? Lembrando que eu não vou me aprofundar, porque eu já realizei alguns aulões sobre essa temática que eu vou entrar aqui agora. Pois bem, a reconexão com o feminino é algo que a gente faz, né? A gente se reconecta através do primeiro feminino que a gente teve contato. Qual é a primeira referência desse feminino? Qual é o primeiro feminino que a gente olha quando a gente chega no mundo? Que é o primeiro pilar do meu trabalho. É o primeiro pilar dessa reconexão, para aí vocês entenderem um pouco das crenças, senão fica sem sentido, tá? Qual é o primeiro pilar? Qual que é o primeiro feminino que a gente teve contato, tá? Quando a gente veio para esse mundo? Qual que é? A mãe. Se você tiver sorte, né, você vai ter uma referência. E esse é um tema bem pedregoso. Essa relação é uma relação de muita coisa a se falar, né? Eu sou consteladora, mas eu também sou psicóloga. Então eu tenho uma abordagem muito bonita dessa reconexão, né? E quando eu falo dessa referência, qual que é a relação que você tem com a sua mãe? Por exemplo, eu tenho uma relação com a minha mãe de aceitação. Eu agradeço pela vida e tomo a minha vida de volta. Ou eu tenho uma relação de recusa com essa mãe, tá? E como eu sei que eu tô ok com a minha mãe, tá? Primeiro, se eu tô caminhando na vida para ser tudo que a minha mãe não foi, ou seja, me livrem dessa mãe, eu não quero nada do que vem dela. Então, eu estou fechando o primeiro canal desse feminino. Segundo ponto, eu olho para a história da minha mãe, independente de eu ter tido contato com ela, e eu componho uma história a partir desse lugar. Ficou claro até aqui?
Então, o que acontece aqui? Né? Existem muitas maneiras de você integrar o seu feminino a partir da mãe. Gente, vamos lembrar o seguinte: eu não sou militante de que a mãe é um ser perfeito. E as nossas mães chegam no mundo cheias de dores, tá? Cheias. Elas vêm com as suas meninas internas, né? As suas feridas. Então, essa mãe, né? É essa referência. E quando você caminha no mundo querendo ser tudo menos a sua mãe, né, o que ela foi, você está se desconectando do seu feminino também. Então, se você quiser se reconectar com esse feminino no mundo do trabalho, no mundo dos relacionamentos, né? Eu falei mais sobre isso a semana passada, não vou me aprofundar hoje aqui, tá? De alguma maneira, na sua maternidade, e você está abrindo mão desse elemento que é a mãe, porque você tem aí uma raiva, uma crítica, porque você entendeu que a sua mãe faltou, e eu não tenho dúvida que a sua mãe faltou, assim como eu falto para os meus filhos, muito, né? Mesmo porque eu não quero ser uma mãe perfeita, tá? Quando a mãe não é criada pelos pais, mesmo assim, ela honra essa mãe, mesmo ela não tendo contato. Aí ela honra a segunda mãe, mas ela honra a mãe que trouxe ao mundo, porque essa mãe que trouxe ao mundo podia ter feito um aborto, né? Então, essa reconexão, ela começa com a gente honrando a vida. Sim, para tudo como foi, é uma frase sistêmica, né? Mas eu também trago algo muito importante aqui, que está nesse primeiro pilar, que é o resgate da minha força ancestral, que é resgatar a história de todas as mulheres que vieram antes de mim. E aqui, geralmente, quando eu falo do resgate dessa força ancestral, eu honro a minha mãe, tá dentro do primeiro pilar ainda, mas eu não tenho contato, eu sou adotada, eu perdi o contato, mas eu tenho uma família que cuidou, né? A minha avó de coração, a minha mãe de coração. Então, eu vou resgatar essa história, tá? Então, eu resgato a minha linhagem. Eu vou buscar, se eu puder buscar a minha história também biológica, né? Do coletivo, a história também dos meus pais e me apropriar dessa história para que eu possa mudar a minha realidade e a realidade de todas que vieram antes. O segundo pilar é o alinhamento com a nossa energia feminina e masculina. Eu não vou me aprofundar nisso hoje, tá? Porque a gente precisa com urgência, sim, desse feminino que sente, tá? E desse masculino que age. Quando a gente está em desequilíbrio, a gente sente e a gente, de alguma maneira, percebe que a gente não sabe para onde focar essa energia, para onde direcionar essa energia, né? E o terceiro pilar, que é o resgate, né? Que aí entram alguns pontos, que é o resgate da nossa criatividade sagrada. Eu trabalho muito com isso, né? É quando eu levo as mulheres que vêm para o meu trabalho para que elas possam se apropriar do direito de gerar, do direito de gestar e do direito de parir projetos no mundo e se sentirem merecedoras, né, criadoras dessa própria realidade. E o quarto ponto, que é fundamental, né, que é um pilar muito forte do meu trabalho, é a prosperidade selvagem, né, que é eu me apropriar do meu direito de ser abundante e próspera, tão quão a natureza é. Tá? Ficou claro para vocês esses 4 pilares do meu trabalho que eu vou sempre estar trazendo nas minhas lives? Tudo que eu for falar sempre está baseado, tá, né? Tem esses pilares. Se eu me desconectar desses pilares, eu preciso rever os meus valores, né? O que é uma crença limitante? Porque agora, gente, né? Uma das formas da gente olhar dessa desconexão é lembrar que a gente também é resultado de uma construção biopsicossocial, ambiental e espiritual. Então, todas essas dimensões, elas influenciam na nossa vida. E aqui a gente chega na onde? Aonde, gente? Nas crenças. A gente começa a chegar nas crenças, tá? Então, o que é uma crença limitante, gente? Vocês sabem o que é uma crença limitante? Em primeiro lugar, o que não é uma crença limitante? Uma crença limitante, uma crença. Primeiro vamos falar
Vamos primeiro, então, de separar isso. Para entender uma crença limitante, eu vou falar primeiro sobre o que é uma crença. E quando a gente fala de crença, tá? Não tem nada a ver com religião. Uma crença, gente, uma crença, tá? Ela é uma interpretação ou um pensamento de convicção que você aceita como verdade absoluta sobre alguma coisa, mesmo que não seja, tá? Você acredita que aquilo é uma verdade absoluta. A crença limitante são essas verdades absolutas que se formaram no decorrer da nossa vida, ou seja, nos milhares de sugestões, estímulos e experiências, tanto de pessoas quanto de situações que estão constantemente ao nosso redor, que aos poucos vão moldando a forma como nós somos. Então, o convívio com os nossos pais, as nossas amizades, o nosso ambiente de trabalho, as coisas que a gente estuda, que a gente, os filmes, aquilo que é entretenimento também. Então, tudo isso acaba nos influenciando de uma forma boa, quando é uma crença, que às vezes até ajuda a gente na nossa vida, ou como uma crença ruim, que é aquilo que nos atrapalha. E isso vai depender do quê? Do que depende isso? De uma série de fatores, né? A gente desenvolve as crenças limitantes a partir do momento em que a gente acredita fielmente em alguma coisa que nós vimos, que a gente ouviu ou que a gente sentiu. E por mais que não faça sentido, o que não tem a prova concreta a respeito daquilo, da existência daquilo, né, da veracidade daquilo, eu ainda continuo acreditando nisso. Daqui a pouco vocês vão entender mais, né? Então, como o próprio nome já diz, as crenças limitantes, elas são as que nos impedem de evoluir. Por exemplo, curso gratuito não tem nada de bom, nem vou. Isso é uma crença limitante. E isso está te impedindo de evoluir, não tá? Porque às vezes você está lá querendo fazer um processo de psicoterapia comigo ou com uma outra pessoa, e nesse momento você não consegue investir nesse trabalho. Não significa que você não vai conseguir. Então, essa crença limitante de que, tô dando um exemplo, vou trazer outras aqui, tá bom? Curso gratuito, trabalho gratuito na internet, a pessoa só quer vender curso. Peraí, crença limitante. Se você olhar todas as minhas lives, aulões, não são lives, todas as minhas aulas têm conteúdo prático que você consegue colocar na prática. Se você quiser se aprofundar mais ainda e entrar num trabalho comigo, vai ser maravilhoso. Mas olha para tudo isso. Então, essa crença, ela me impede de evoluir em algum aspecto da minha vida, seja ele pessoal, profissional, né? E vamos lembrar o seguinte, o ambiente que a gente vive, lembra dessa construção das crenças. O ambiente que a gente viveu, né, que a gente nasceu, trazem os nossos comportamentos, né? Então, por exemplo, eu, Soraya, eu sempre fui aquela poliana, né? Então, quando eu era muito pequena, todo mundo falava para mim assim: ai, a Soraya é tão legal, a Soraya é tão boazinha, a Soraya é tão bacana, a Soraya é tão sensacional. Mas eu era tudo isso porque as pessoas falavam, ou falar tudo isso me fez eu me sentir amada e criar uma crença de que se apenas eu sendo isso o tempo todo, eu, então, seria amada. Isso é uma crença. Então, esse ambiente, né, ele pode nos favorecer, mas, né, nos tornar, por exemplo, isso me levou a ser uma pessoa muito comunicativa, muito carinhosa, muito amorosa, muito generosa, muito mil coisas, mas também trouxe várias questões desafiadoras, colocar limite nas pessoas, não me sentir merecedora, não, né, em algum aspecto, né, esses comportamentos, esse ambiente que a gente, né, viveu, traz para a gente, será que eu sou um adulto criativo? Será que vem de lá? Será que eu sou, né, um líder? Será que eu sou tímida, né? Então, esse ambiente, né, nos ajuda a desenvolver o quê? As nossas capacidades
e as nossas habilidades. E aí a gente vai criando o quê? As nossas crenças e os nossos valores. E quando eu falo de crenças, eu não estou falando apenas de crenças limitantes, tá? E aí a gente vai construindo o quê? Dentro da psicologia, né? Eu sou especializada na psicologia analítica, a gente fala da construção do nosso processo de individuação. Mas a gente pode traduzir aqui também como a construção da nossa identidade, que não é fixa, ela é moldada. Ela é esse processo de individuação, é a nossa jornada existencial que começou quando a gente nasceu e só vai terminar quando a gente deixar esse mundo. Então, aqui a gente entra em algo muito legal, que é, através disso tudo, a gente constrói o nosso legado. Gente, eu fiz Theta Healing há muitos anos atrás, né? Só fiz o básico. Mas, segundo a Viana, que é a idealizadora, que trouxe, que canalizou o Theta Healing, né? Existem 4 tipos de crenças, né? A crença básica, a crença ancestral, a crença, né, histórica e a crença da alma. A da alma eu não vou falar aqui hoje, porque entra em religião, mas eu vou falar bem pouquinho de cada uma delas, tá? Para a gente entender um pouquinho isso tudo, falando um pouco de neurociência, né? E assim vai, de técnicas que a gente pode usar também, além da psicologia. A crença básica é essa que eu falei há pouco, que a gente aprendeu desde pequena, né? Como, por exemplo, né? Tem gente que chega para mim em terapia, ai, Soraya, você sabe que eu sempre fui a irmã mais inteligente, né? E o meu irmão era o mais bonito. Então, eu sempre me sinto não bonita, né? Eu não tenho essa autoconfiança de que eu sou uma mulher bonita, né? Quem ficou com essa, né, beleza foi o meu irmão. Então, essa básica a gente aprendeu, a gente traz, e ela é moldável. A gente tem a crença ancestral, né? Que faz parte da história ancestral da nossa própria família. Mas também, quando a gente fala de ancestral, a gente fala das crenças da sociedade que a gente vive. E essas crenças aqui focadas muito em relação à mulher, né? Por que as mulheres competem? Por que as mulheres comparam-se o tempo todo uma com a outra, né? E de onde vem essa comparação? Então, quando a gente estuda a história da mulher, a gente entende, falando um pouquinho dessa crença, né, num aspecto ancestral, a gente percebe que faz muito pouco tempo que a gente é protagonista na nossa própria vida. A gente sempre foi colocada, e ainda é, num lugar o quê? Secundária, e não para ser protagonista. Então, por exemplo, a minha avó, ela trabalhou, minha avó é uma, sim, para a época dela, ela trabalhou na prefeitura, tá? Da cidade de... Gente, eu esqueci o nome da cidade aqui, mas tem o nome dela, Perdões. Perdões? Depois eu confirmo isso, né? Mas não importa, tá? Então, o que eu tô falando? A gente ainda tem muita dificuldade, né? Porque assume tantos papéis. A gente, de alguma maneira, foi criada de alguma maneira, e isso está muito ainda na nossa cultura, né? Está muito impregnado, né? Cuidando do quê? Dos afazeres domésticos, enquanto o homem ia para fora conquistar os seus sonhos. Então é muito recente ainda essa mudança de lugar, da gente sair desse lugar até de ostracismo, né? E ir para o centro, de estar no centro. E o centro, para a gente, não é confortável. Tá? Não é confortável. Então, essas crenças que a gente cria fazem parte dessa história ancestral desse feminino. Então, a mulher, ela não sabe lidar com dinheiro, por exemplo. É uma crença. Na minha família, essa era uma crença. Por exemplo, as mulheres da nossa família, né, por parte de patrilinear, não sabiam lidar com dinheiro, né? Há pouco tempo atrás a gente vota. Quantos anos fazem que a gente vota? Né? E aí, por exemplo, a gente pode olhar para esse lugar, né, dessa visão ancestral, né, que é a história ancestral da minha família, e aí a gente pega essa parte histórica que eu acabei de falar agora, mas eu não nomeei, tá? Eu já entrei na histórica, né, que é essa história da mulher na sociedade, essa história das crenças, da onde vêm as crenças, de que lugar, né? Por exemplo, essa crença de que mulher não sabe lidar com dinheiro, né?
Eu vou fazer algo aqui, gente, que é muito importante agora, tá? Eu vou citar 30 crenças limitantes comuns nas mulheres. Eu vou convidar vocês para pegarem um bloquinho de notas, para pegar um papel e uma caneta, não para anotarem as crenças, mas eu vou falar número 1, número 2, número 3. Aí vocês vão falar. Se vocês se identificarem, vocês marcam 1, 3, 5, 8. Quais as crenças que vocês se identificam? Estão com papel e caneta aí? Então eu vou falar, por exemplo, número 1, eu não sou o suficiente. Por exemplo, eu não sou boa, eu não sou magra, eu não sou jovem, eu não sou inteligente, eu não sou rico o suficiente, tá? É legal você verificar quais dessas declarações que ressoam com você, né? Porque assim, a minha pergunta aqui é o seguinte: você está realmente disposta a fazer-se algumas perguntas para mudar as suas crenças e mudar a sua vida? Eu só estou te prometendo isso aqui. O que eu te prometo aqui? Dá para você mudar a sua vida, sim, através dessa live, desse aulão, gente, dessa aula. Então, então você vai pegar um papel e caneta e eu vou falar, número 1, você marca aí. Essa não tem nada a ver comigo. Não. Então, são 30 crenças. Vou começar, tá? Eu vou falar 2 vezes, tá? Cada uma, tá? Se vocês não conseguirem pegar. Primeira, eu não sou o suficiente. Por exemplo, eu não sou boa, eu não sou magra, eu não sou gentil, eu não sou jovem, eu não sou rica o suficiente, tá? Número 2, eu preciso fazer os outros felizes. Caso contrário, eu não serei aceita. Ou eu preciso fazer os outros felizes, então eu não serei rejeitada, tá? Número 3, eu vou repetir que eu falei antes. Eu preciso fazer os outros felizes. Não, eu não posso ser feliz até que ele, ela mude. Número 4, vamos para o 4. Eu tenho que ganhar a aprovação de outras pessoas para me sentir bem comigo mesma. Número 5. Se eu deixar as pessoas realmente me conhecerem, elas não vão gostar de mim. Aqui tem a ver com a síndrome de impostor. Eu fiz uma live sobre isso, tá? Número 6. Eu tenho que ficar no relacionamento porque eu não consigo me virar sozinha. Vou repetir. Eu tenho que ficar num relacionamento porque eu não consigo me virar sozinha. Número 7. Se eu estou feliz, mesmo quando os outros estão sofrendo, isso significa que eu não me importo. Número 8. Eu não posso ser feliz até que a relação ou a minha carreira seja diferente. Número 9. Se eles realmente me amassem, eles iriam 3 pontinhos. Isso é uma crença, tá? 10. Eu preciso fazer mais e mais para ser digna. Número 11. Eu nunca sei o que eu quero. Lembrando que essas crenças são baseadas numa pesquisa científica da doutora Brené Brown e numa pesquisa científica e empírica da Soraya Mariani dentro do consultório, dentro dos cursos, dentro do meu Instagram, tá? Crença número 12. Eu não devo colocar as minhas necessidades antes dos outros. O outro está sempre em primeiro lugar. Número 13. Eu nunca vou realmente mudar. Número 14. Eu sou responsável pela felicidade de outras pessoas. E elas, então, são responsáveis pela minha. Mais uma crença. Se identificou? Não se identificou? 15ª crença. Eu não mereço amor, sucesso, dinheiro e fama. 16ª. Se eu seguir os meus próprios interesses, os meus relacionamentos irão sofrer. Quem sabe acabar.
17ª crença. Eu não tenho tempo para me alimentar. Não vai dar tempo. 18ª. É muito tarde para mim encontrar a felicidade e o sucesso. Eu tô velha. Vão anotando aí os números, quais são as crenças que vocês se identificam. 19ª. Se eu falar o que eu penso, eu vou ser rejeitada. Essa crença era total minha. Total, gente. Total. Mas às vezes até caio nela, tá? Então eu tenho que olhar um pouco, né? É mais difícil, mas eu olho. Tô querendo agradar quem? 20ª. Eu deveria estar mais à frente do que estou. 21ª. É melhor eu não ser muito feliz, ou a queda será maior. Eu vou até repetir essa. É melhor eu não ser muito feliz, ou a queda será maior. 21ª. 22ª. As coisas nunca dão certo para mim. 23ª. Eu não deveria ter que pedir ao meu parceiro o que eu quero. 24ª. Eu sou uma pessoa ruim. 25ª. Eu preciso do medo para me motivar e me manter na linha. Coraçõezinhos, adoro. Eu preciso do medo para me motivar e me manter na linha. Alguém se identificou com essa crença? 26ª. Eu nunca vou fazer dinheiro suficiente. Já que eu não sou boa nisso, mulheres não sabem ter dinheiro. Mulheres só sabem gastar. Alguém já escutou isso? 27ª crença. Tá quase chegando lá, hein, gente? Essas são algumas, hein? Eu sempre vou ter que lutar, enquanto os outros têm tudo fácil. A vida não é tão fácil para mim. Eu tô sempre lutando. Tudo é muito difícil para mim. Nossa, tudo é muito difícil. Para eu ganhar dinheiro é muito difícil. 28ª crença. Eu deveria estar fazendo outra coisa. Você tá no melhor lugar, mas é uma crença. Ou a gente vai descobrir como isso não é uma crença. A gente vai chegar aí já. 29ª. Os problemas de saúde sempre irão me manter longe da felicidade e do sucesso. Os problemas de saúde sempre vão me manter longe da felicidade e do sucesso. E a 30ª crença, eu não posso fazer. Eu não consigo fazer. Então, gente, se isso soar verdadeiro para você, e você realmente quiser pegar o poder, né? Eu fiz uma live sobre os saberes, né? Universais, que foi linda, né? Os poderes universais que todos nós temos, né? E eu trouxe 7 poderes. Um deles é o poder de ser responsável. Né? Então, se você quiser pegar a sua vida nas suas próprias mãos e dissolver todas as crenças que te sabotam o teu sucesso, né, e a tua felicidade, olha para isso, né? E tem uma questão importante também. Essas perguntas, por mais bobinhas que sejam, ou essas frases, né, elas são poderosas formas de você iniciar a começar a criar um espaço para você dessa felicidade inacreditável, dessa vida extraordinária que você merece, né? Olha só, gente, é legal vocês anotarem algo aí agora, né? Então, vocês vão pegar essas crenças que vocês se identificaram, que vocês numeraram. Depois eu vou colocar elas no meus stories. Vocês vão lá para pegar cada uma delas, tá bom? E aí vocês vão em cada uma dessas crenças e vocês vão fazer a seguinte pergunta olhando para essa crença. Quais são as perguntas que vocês vão fazer? Anota aí, gente. Primeira pergunta. Eu acredito nisso? Então, você vai olhar lá para uma crença, né? E os meus problemas de saúde sempre irão me manter longe da felicidade e do sucesso. Eu realmente acredito nisso? Eu acredito nisso mesmo? Será que eu acredito nisso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: isso é real?
né? Ah, os meus problemas de saúde vão me atrapalhar em tudo isso? Isso é real? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Você pode, que já é quase uma afirmação, né? Isso é uma fala da doutora Brené Brown. Você pode provar que isso é absolutamente real? Quarta pergunta. Por que eu acredito nisso? Por que eu acredito que o meu companheiro tem que adivinhar tudo o que eu falo? Por que eu acredito que eu só vou ser amada se eu falar isso ou aquilo? Por que eu acredito que mulheres não podem cuidar do seu próprio dinheiro? Né? Quinta pergunta. O que parece certo sobre isso? Eu não nomeei essas perguntas, mas estou nomeando agora, tá? Primeira, segunda, senão eu não me perco depois. Terceira, quarta, quinta pergunta. Ah, o que me parece certo sobre isso? Sexta pergunta, anota aí. O que poderia me preocupar caso essa crença desaparecesse? O que poderia me preocupar caso essa crença desaparecesse? Sétima pergunta. O que pode acontecer que eu não gostaria? No caso, ela completa a outra pergunta, que é a sexta, na realidade é a 6.1, né? Porque ela completa, né? 6.1. O que pode acontecer que eu não gostaria se essa crença desaparecesse? Por exemplo, tem muitas mulheres que chegam para mim e falam assim: ai, Soraya, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei, meu marido que cuida de tudo, não é uma crítica. Aí eu falo, mas por quê? Ai, porque todo mundo na minha família perdeu muito dinheiro. Então é uma investigação e essa mulher acaba se tornando protagonista, olhando para essa crença que não é dela e aí cuidando da sua própria abundância. É diferente de uma escolha, eu não quero cuidar do meu dinheiro, tá? Então, aí vem a 6.2 pergunta, né? Que tem a ver com essa sexta pergunta. Como eu seria se não acreditasse nisso? Como eu seria? Tá? Então, se você sentiu, né, de alguma maneira, ressonância, né, com essas perguntas, e aí olhando, perdão, se você sentiu alguma conexão, uma ressonância com essas crenças, e aí você olha para essas perguntas, você vai começar a olhar um pouco diferente para essas crenças. A gente está começando aqui um processo do quê? De desconstrução, tá? De desconstrução. Porque descobrir que todas nós temos crenças, isso é fato. Eu não atendo um paciente que venha sem nenhuma crença, tá? Não adianta. Esse é fato. Doutora Brené Brown pesquisou não sei quantas mulheres, porque ela é cientista, né? Pesquisadora, não cientista. E ela trouxe mulheres. A Valerie Young, no livro que ela faz, né? Como é que é o nome do livro? O Segredo das Mulheres Milionárias. Ela fala que todas essas mulheres se sentem impostoras. E tem segredos, e tem medo, e tem crenças. Né? E isso tem a ver com o quê? Com as nossas crenças, que aí vem dessa questão cultural. Né? Então, como que a gente sai disso? Como que a gente ressignifica? Olhando, que é o que a gente fez agora, né? Por exemplo, por que eu tenho medo do sucesso? Porque uma mulher protagonista de sua própria história tem a crença de que vai ficar sozinha? Por que ela tem o desconforto de ser protagonista da sua própria história? Então, se a gente olhar para as crenças em 3 níveis, que é, primeiro, a nossa identidade. A gente só desperta, gente, através do autoconhecimento. E aqui tem um conflito. Por quê? Primeiro, a gente muitas vezes faz milhares de cursos e não coloca aquilo em prática. Nada em prática. E a gente quer mudar, né? Autoconhecimento sem prática é o mesmo que nada, né? Então, imagina, você é aquela pessoa que sabe que tem milhares de crenças, milhares de padrões que você quer dissolver. Mas o que acontece? Qual que é a principal função do nosso cérebro? Função, gente, isso não sou eu que estou falando. Isso é neurociência, é científico, tá? Não sou eu, a Sorainha, que criou essa teoria aqui, tá?
A principal função do nosso cérebro, vai ficar ao contrário para vocês aqui, é nos manter vivos, nos manter a salvo. E para isso ele faz o quê? Ele elimina as incertezas. Então, ele tem uma memória. Por exemplo, se vocês sentem, por exemplo, eu, Soraya, se eu sinto um cheiro de bolo de fubá, o que eu lembro? Das tardes na casa da vó Zica, que a gente sentava, em que a gente comia. Então, bolo de fubá, o meu cérebro entende que é prazeroso, tá? Agora, por exemplo, quando eu sinto um cheiro específico, de uma situação que eu vivi, por exemplo, desgastante num relacionamento, e aquele relacionamento, aquela pessoa tinha um cheiro. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu não consigo mais sentir aquele cheiro, porque aquele cheiro me remete a quê? A perigo. Tem um perigo ali. Então, o cérebro faz o quê? Ele quer eliminar as incertezas. Então, no nosso processo de autoconhecimento, o que acontece? Por que muitas pessoas não quebram as crenças? Porque quando a gente começa a se autoconhecer, a gente está instalando aqui dentro da gente um novo padrão, né? Mas a gente tem medo. Por quê? Porque esse novo padrão, ele ainda não se estabeleceu. Então, o padrão antigo ainda não se dissolveu, você está trabalhando esse padrão antigo, e o novo não se estabeleceu. Então, é como se ficasse um vácuo, né? Um meio. Você está aqui, né? Então, imagina você aqui e você aqui. Então, você é a mulher hoje, que está no autoconhecimento, que está estudando, e essa é a mulher que você vê no futuro. Então, essa mulher aqui ainda ela carrega diversos padrões. E essa que está lá no futuro já não. Então, só que você não é ela ainda, só que você também aqui, né? Aquilo que você tem não se dissolveu. Então, o teu cérebro, o que acontece? Tem um conflito, por isso que muita gente desiste. Né? O padrão antigo não se dissolveu e o novo não se estabeleceu. Então, a gente precisa colocar cada vez mais o quê? Autoconhecimento em prática, que é começar a mandar mensagem para esse cérebro que essa pessoa existe, né? E a gente tem o quê? A gente tem muito medo disso. Mas a gente precisa aprender a diferença do medo que é realmente autêntico, né? Por exemplo, o que é um medo autêntico? Eu tô num farol, e aí eu paro o meu carro atrás de um outro carro e o carro da frente é assaltado. Eu tô com o meu vidro aberto, né? E o que eu faço? Eu fecho meu vidro, né? Discretamente fecho, se eu puder sair, né? É um medo autêntico, né? Uma tempestade, de repente, eu tô na praia, é um medo autêntico. Tem um fator real para, né? Que a gente precisa o quê? De proteção. A gente tem um perigo real ali. Existe um perigo. Então, esse é um medo que o nosso cérebro compreende autêntico. Mas tem um medo que não é irreal, que o cérebro cria, mas não existe nenhum perigo real ali. Por exemplo, tá? O que chega... A minha persona, o meu público do online hoje mudou muito da minha persona do presencial. Então, a minha persona do presencial nunca chegava para mim e falava que tinha medo de fazer uma live. A minha persona, o meu público, é aquela mulher que é psicóloga e que está divulgando o seu trabalho através do online e que diz para mim que tem medo de fazer uma live. Por quê? É um medo real? Que perigo que a live pode trazer para ela? Qual que é o perigo? Qual que é o medo que está por trás? Por exemplo, no caso de uma das minhas pacientes, é o medo que falem mal dela. É o medo que não gostem dela. Então, é uma crença, né? Não tem nenhum perigo real, né? O medo, ele vem para nos proteger, mas ele vem de um gatilho, quando o medo é irreal. E é um gatilho externo, tá? Por quê? Qual que é o significado? Ele tem geralmente um significado emocional. Então, por exemplo, eu tenho medo de fazer stories. É um gatilho externo, que é o quê? O sentimento de rejeição, de insegurança, o sentimento de julgamento. Então, o medo externo, ele ativa um gatilho que tem a ver com uma emoção, que tem a ver com uma crença. E como que a gente resolve isso, né? Ué, como que eu vou fazer o meu trabalho, né? Porque se ele transforma, ele vai dar para o mundo algo maravilhoso,
né? Por trás do medo, eu tenho que encontrar algo que seja maior que a vergonha, né? Tipo assim, da onde vem essa vergonha? A vergonha, ela fala do quê? Vergonha do quê que eu tenho? Do que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Mas por que eu tenho vergonha de aparecer na câmera? O que significa essa vergonha? Aonde que ela me leva? Onde não é um medo real, né? O que eu posso perder, né? Algo que eu valorizo que pode estar lá nas nossas crenças, nesses sentimentos duais entre a mulher que eu estou me transformando, né? Que ainda, né, o seu padrão antigo não se dissolveu, e a mulher que eu quero ser, essa mulher de sucesso, essa mulher que também atende na internet, por exemplo, né? E ela ainda não é aquela mulher, esse padrão ainda não se estabeleceu. Mas o que eu tenho que encontrar, né? É algo que sustente, né? O meu medo, por exemplo, eu, Soraya, muitas vezes eu olhava assim e falava assim, para minha psicóloga, há muito tempo atrás, ai, mas sabe, eu tenho medo que meu trabalho cresça muito, de repente, e vai dar muito trabalho. Imagina, Ana, ganhando milhões, né? Eu tenho medo de perder a minha liberdade. Tipo assim, o que eu tinha medo realmente ali? De perder a minha liberdade ou de não ganhar milhões e de me sentir incapaz, né? Ou, né, por que esses medos estão aí? Por causa das nossas crenças, porque eu tinha uma crença de que dinheiro significava, de alguma maneira, alguém me comprar, de eu estar preso àquilo, né? Então, esse medo que é o medo irreal, quando a gente precisa trabalhar ele de que maneira? Primeiro vendo de onde vem, né? Vendo qual que é a emoção, né? Dá para transformar esse medo que está por trás da crença, né? A crença, ela não pode te impedir de realizar o seu sonho, né? E como você se vê, né, sem as crenças que te limitam. Vocês conseguem imaginar? Né, a gente fez um exercício trazendo 30 crenças, algumas perguntas, né? E agora, por exemplo, se você olha para você hoje, livre dessas crenças que te limitam. Então, qual né? Aqui a gente está falando de construção de identidade. Então, eu olhei para a reconexão com o meu feminino, honrar minha ancestralidade. Eu cheguei aqui nesse lugar de olhar para as crenças. A tua crença, qual que é a ideia aqui? Ela impede, muitas vezes, você de realizar muita coisa na tua vida. A tua crença, ela pode estar te limitando de viver uma vida extraordinária. E aqui a gente está chegando nessa construção de identidade. Então, gente, qual que é o exercício aqui agora? Tá? Qual que é o exercício? Qual é a identidade dessa mulher que você está construindo aí dentro de você? Qual é essa mulher, né? Como você está num futuro muito próximo, né? Você está realizando os seus sonhos? Essa mulher tem um relacionamento saudável? Ela é feliz? Ela tem saúde? Qual é essa mulher, né? Essa mulher que você vê no futuro, quando você olha para ela ainda tem alguma crença que precisa ser dissolvida, né? Essa mulher que está no futuro, né? A transição. Então, essa mulher que está no futuro, ela é rica? Qual a crença que você tem de riqueza aí? Porque o dinheiro ele é só resultado, ele só é uma moeda de troca, mais nada, né? Se você trabalha, é a energia, dar e receber. Qual que é o problema de você receber pelo seu trabalho? Essa mulher que está próxima aí, ela é poderosa? Ela é corajosa? Ela está em equilíbrio com seus ciclos? Ela é não linear? Né? Ela é destemida? Ela é decidida? Ela é capaz? Né? Quem é essa mulher que você está construindo, essa identidade que você está criando, baseado nesse olhar de reconexão com o seu feminino, equilíbrio entre masculino e feminino interno, né? Essa observação do merecimento, né? Como é que tá tudo isso aí? Lembra que a gente falou no começo? Todas essas crenças que a gente olhou, né? Então, qual a minha ideia aqui? Vocês visualizarem essa mulher que vocês querem ser e, por exemplo, ela vai ser isso, ela vai ser isso, ela vai ser aquilo, e vocês, nesse momento, trazerem também para o presente, trazer tudo para o agora, né? Eu sou destemida,
eu sou corajosa, né? Eu sou vulnerável, né? Eu não sou perfeita e isso tá tudo bem. Eu acredito no meu sucesso, eu me identifico com o meu sucesso nos meus relacionamentos, o meu sucesso na minha vida profissional, né? Então, a gente tem que exercitar o nosso nível de capacidade de fazer, né? E ser capaz de olhar, né, para tudo isso, ser capaz, lembrar que a gente pode fazer essa transformação, de que a gente é merecedora, e estão lá nas nossas crenças. As crenças para as mulheres são muito maiores, tá? Porque tem uma construção social, cultural, econômica, tá tudo aí, né? E aí a gente tem que olhar também para o quê? O que são aqueles pilares que eu falo? Para o merecimento. Eu posso, uma mulher selvagem, com a ressignificação, né, a reparentalidade da sua menina ferida, né, a sua menina interior, que é a base do meu trabalho, né, ela consegue ser tudo o que ela quiser, né? Mas como que a gente pode gerar coragem para ser tudo o que a gente quiser? Dando o primeiro passo. Por exemplo, estando aqui, nesses aulões que acontecem, que eu estou trazendo muito conteúdo e dicas para vocês. Começar agora, decidir e marcar data, né? O que determina um sonho real e um sonho que muitas vezes não acontece? Não tem data. Você não coloca data para o seu sonho. Não é criar uma ansiedade, mas é colocar uma meta. Quando que, né? Eu me comprometo com isso essa semana, um pouquinho de cada vez, 1% por dia, né? Então, eliminando a culpa. A culpa é uma crença muito feminina, tá? A culpa em todos os aspectos, eu já falei muito sobre isso, gerando o quê? Sabedoria. E como que a gente gera sabedoria? Pegando o autoconhecimento e transformando em prática. Porque a gente quer tudo fast food, né? E não dá, a gente tem que colocar em prática. Se você não colocar o que você tem aí em prática, curso nenhum, mentora nenhuma vai conseguir te ajudar. Ou ela vai te ajudar fazendo você colocar em prática. Quando eu comecei a minha terapia, há 25 anos atrás, meu processo de psicoterapia com a Ana, né? Que aí eu já estava na carreira como psicóloga, né? Como educadora, a Ana falou para mim assim: eu te atendo como terapeuta, mas você vai ficar 1 ano sem fazer curso. Eu tinha passado por 1 ano na minha vida em que todos os cursos que tinham eu fiz. Tudo presencial. Eu fiz acho que uns 150, 200 cursos de dança circular, dança terapia, biodança. Eu tinha acabado de terminar a pedagogia Waldorf. A Ana falou: tá bom, eu trabalho com você, eu aceito ser sua terapeuta, mas você vai parar de fazer cursos por 1 ano. A gente vai começar a praticar tudo isso. Eu quase desisti. E eu estou há 25 anos com a Ana e sou apaixonada pela Ana Canton, que é minha terapeuta, que é minha psicóloga, que é, assim, uma mulher que me inspira muito e que, se não fosse ela, provavelmente eu não estaria aqui hoje, tá? Porque ela me fez, assim, me deu a mão, mas eu levantei do chão. Entendeu? Porque eu passei por muitos perrengues da minha vida, não foram poucos. Então, eu tive que quebrar muitas crenças. Eu tinha uma crença de não ser merecedora. Eu tinha uma crença de que tem que trabalhar muito. Eu tinha uma crença de que eu tenho que ser boazinha, de que eu tenho que ser legal, né? E eu tive várias situações caóticas partindo desse lugar. Então, não adianta, gente. Eu não sou a mulher de atalho. A gente tem que fazer o processo. E como que a gente gera sabedoria também? Acerto e erro. Acerto e erro. Acerto e erro. Quando eu entrei no online, eu não entendia nada do online. Eu estava, né, tipo assim, nem na educação infantil ainda. Eu ia entrar na escola e eu estava com um problema na adaptação, né? Hoje, eu já da educação infantil, né, do maternal, papapá, eu fui passando de ano. Por quê? Porque foi uma necessidade. Não significa que um especialista que trabalha comigo não tem capacidade. Significa que o meu público está me pedindo isso. E se o meu público está me pedindo isso e eu ajudo mulheres a transformarem as suas vidas, a tornarem-se protagonistas e conseguirem colocar o seu trabalho no mundo e ajudarem outras mulheres e se realizarem, eu tenho que entender o que essa mulher quer.